O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Na profecia de Jeremias, mais uma vez, nós estamos agora em qual advento? De 17 a 24, natalício, né? Agora vai ser muito mais específico de Jesus no Natal, na primeira vinda, do que o escatológico da segunda, que ele vem glorioso. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio. A sabedoria. O rei que governa em nome de Deus tem que ser sábio. Isso quer dizer que quem não reza, quem não busca Deus, não tem sabedoria. É tapado, cego. Senhor, que eu veja, né? Não vê. Essa cabeça de ovo de ganso não é nada diante do universo. Então, o mínimo do mínimo é você se prostrar e pedir para Deus que Ele te dê o conhecimento de tudo, para que você decida não só de acordo com o seu mundinho, mas de acordo com o olhar divino. Por isso que as paixões cegam. O que são as paixões? Os desejos da carne. Uma pessoa de adultério é cega, ela vê só aquele prazerzinho. Por isso que tem mulher que arranca o dinheiro do cara tudo, não é? Ou vice-versa, o homem gigolô, porque está buscando só, além de ser a cacholinha, ovo de ganso, ainda a paixão restringe a razão, obscurece a razão da alma, a inteligência da alma, e vive como um cavalo de carroça, né? Naqueles dias Judá será salvo, Israel será tranquilo. Este é o nome com que o chamarão Senhor nossa justiça. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que já não se usará jurar pela vida do Senhor, que tirou os filhos de Israel do Egito, mas sim pela vida do Senhor, que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel, desde o país do norte e de todos os países para onde os expulsara. Eles então irão habitar em sua terra. Olha que bonito, uma profecia para dizer que nós não vamos honrar mais a Deus porque tirou o povo da escravidão do Egito para a terra prometida de Israel. Nós vamos louvar a Deus que nos tirou o mundo inteiro da escravidão do pecado para o céu, a terra com ele, a nova Jerusalém, a nova Páscoa, a Páscoa judaica é a libertação do Egito, a Páscoa cristã é a libertação do pecado. Jesus nos salvou
Você fala para um jovem hoje que Jesus te salvou, ele nem entende o que está acontecendo. Salvou de quê, mané? De quê? Que doidura é essa? Porque não há mais catequese. Os pais não ensinam que nós estamos num vale de lágrimas de escravidão do pecado, né? Que tudo escraviza. Tudo. Hoje você vê crianças viciadas desde pequeno na tela, dando piti, escrava. Isso já seria motivo de catequizar, dizendo que Jesus veio salvar você dessa escravidão, para que você seja livre e viva com Ele para sempre feliz. No Salmo diz: libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Tem que ser humilde para aceitar a proposta, tá? E depois nós temos aqui essa descrição em que a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não queria denunciá-la, porque poderia ser apedrejamento, né? O sim de Maria poderia levá-la ao martírio. Resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo apareceu-lhe em sonho e disse: não tenhas medo de receber Maria, né, como tua esposa e tudo mais. Deus, as pessoas que são humildes e querem a sabedoria, Deus se revela de alguma forma. Nem sempre em sonho, mas ou em inspiração, ou coloca alguém que você menos espera. Eu contei já a história dessa viagem que eu fiz. Eu recebi o convite do Guto num dia. Eu falei: Guto, dezembro para mim é complicado. Não dá para eu ir visitar o padre Cícero. É muito apertado. Isso foi de manhã. À tarde, um bêbado bate no portão lá em casa. O que está acontecendo aqui? Quero comida. Eu não sou louco de negar comida. Pus para dentro, fui esquentar a comida. Quero tomar banho. Aí vai. Aí fui pegar a roupa e deixei a panela queimando. Cheguei e estava... Não sei por quê. Sempre cozinhei. Sempre foi o meu forte. Depois que ele tomou banho, eu não queria mais comer. Falei: mas agora você vai comer? Até queimei panela, né? Aí ele falou: o senhor já foi ver o padre Cícero? Eu disse: o quê? No mesmo dia. Falei: não, então vá. Falei: meu Senhor. Aí eu não... E foi realmente extraordinário, né? Em plena segunda-feira eu celebrei uma basílica para mais de 4 mil pessoas. Fora de qualquer festa. E segunda-feira. É algo fora do normal. E o fato do Guto ter me deixou prontinho para celebrar em todos os lugares. No túmulo dele. Também aquela Beata Benigna, aquela menina que foi morta. Igual a Maria Gorete, né? Que foi beata já. Então são histórias, a própria devoção do povo mostra a própria história do padre Cícero. Você sabe que ele foi excomungado e o povo nunca parou de ir, e agora foi tirado essa comunhão e ele está sendo beatificado. Mas por que a igreja erra? Bem, a igreja não erra. A igreja tem, a cada momento, uma conduta que é adequada àquele momento. Mas uma coisa que eu sempre noto: o povo, no geral, nunca erra. O povo, no geral, né? Na santidade de alguém. Claro que tem gente que odiava ele, falava mal dele, ele foi caluniado.
porque uma das que o seguiam, a hóstia se transformava em sangue. Ele foi denunciado como mentiroso, foi isso que deu todo o problema. Então a gente vai, nesse mundo é sempre instável. É sempre instável, é sempre difícil. Mas nós temos que continuar, sermos fiéis, né? Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está conosco. Nossa Senhora Virgem antes, durante e depois do parto. Os irmãos que falam lá não são irmãos, não são filhos de Maria. Irmãos é porque não tinha no hebraico a palavra primo e outras de parentes próximos. Então se usava irmãos para reunir. A prova disso é que chamava de irmão primo de Jesus, que Maria não foi mãe de mais ninguém, e Maria depois foi acolhida por João, que é filho de Zebedeu. E não, certo? E morou em Éfeso por um tempo. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Que belo. A Sagrada Família se formou pela humildade, obediência e intervenção do alto. Muita gente questiona assim: eu não adoto. 99% das crianças adotadas dão problema. Por que vocês acham que dão problema? Primeiro, tem a questão de quem adota, trata como se fosse um reizinho. Não educa como deveria. Mas também não buscam a intervenção do alto. É necessário para uma família estável buscar a intervenção do alto. Os pais devem rezar, implorar a ação do Espírito Santo nos filhos. E as famílias que fazem isso com filhos adotados, os filhos cuidam deles depois. Os filhos são a bênção da casa. A adoção é a coisa mais muito bela que a igreja estimula. É um grande erro achar que seria colocar um problema em casa. As famílias que educaram bem seus filhos adotivos dizem que foi a melhor coisa que decidiram na vida. Por quê? Porque Deus intervém nas famílias, na história, quando os pais rezam e pedem, rezam em família, põem os filhos para rezar e ensinam os valores, coloca para confessar desde pequeno, mostra que é escravo das paixões e que Jesus nos salvou, né? A família que faz isso tem um filho extraordinário. Que Nossa Senhora nos dê essa docilidade de São José, colocando a gente no útero espiritual dela, São José que sempre, sim, Senhor, pois não, eu acolho como minha esposa. E depois carrega Deus no colo, que hoje é o patrono universal da igreja. Que ela nos conduza a essa docilidade. Assim seja.